Jejum dos Santos Apóstolos. Origens do jejum dos apóstolos. Muitos cristãos não ortodoxos muitas vezes se perguntam o que é o jejum de apóstolos na Igreja Ortodoxa. É muitas vezes visto como um tesouro escondido do calendário litúrgico. Todos sabem sobre a grande quaresma e até mesmo o jejum de natividade, mas os apóstolos bastante curtos jejuns muitas vezes é esquecido. O próprio Jesus Cristo estabeleceu as bases para o jejum. Como é dito no Novo Testamento: podeis vós fazer jejuar os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, em que o esposo lhe será tirado, e então, naqueles dias, jejuarão. Lucas 5, 34 e 35. As raízes do jejum dos apóstolos remontam ao primeiro século do cristianismo. Após a ascensão do Senhor, seus discípulos viveram um estilo de vida de jejum e oração contínuas até o dia em que o Espírito Santo desceu, o dia de Pentecostes. Depois de Pentecostes, os apóstolos também jejuaram, mas desta vez o motivo foi um pouco diferente. Foi o jejum de ação de graças pelos dons do Espírito Santo que eles receberam. Outro motivo foi se preparar bem para suas missões de pregar e espalhar o Evangelho pelo mundo. O jejum dos apóstolos é datado dos primeiros anos da Igreja. A primeira evidência desse jejum é encontrada nos escritos de São Atanasius, o Grande, 373. Em sua carta ao imperador Constâncio, ele escreve: durante a semana seguinte a Pentecostes, as pessoas que observaram o jejum foram ao cemitério para orar. Cerca de 20 anos depois, Saint Ambrose, 397, se escreve: nos dias seguintes à sua ascensão ao céu, no entanto, nós novamente jejuamos. Sermão 61. A famosa peregrina Egéria mencionou o jejum dos apóstolos também em sua escrita do século IV, que registra que no dia seguinte à festa de Pentecostes, um período de jejum começou. No mesmo período, o século IV, as constituições apostólicas prescrevem, após a festa de Pentecostes, celebre uma semana, depois observe um jejum, pois a justiça exige regozijo após a recepção dos dons de Deus e o jejum após o corpo ter sido refrescado. Até a segunda metade do século III, o jejum dos santos apóstolos estava ligado ao Pentecostes e durou apenas uma semana, constituições apostólicas. Mais tarde, após o martírio dos apóstolos Pedro e Paulo e após o desenvolvimento da comemoração de sua morte por volta do ano 258, o jejum dos apóstolos tornou-se ligado à festa dos santos Pedro e Paulo em 29 de junho. Consequentemente, tornou-se um período de jejum de preparação para a celebração da festa dos grandes apóstolos. São Simeão de Tessalônica, 1429, explica: o jejum dos apóstolos é justamente estabelecido em suas honras, pois através deles recebemos inúmeros benefícios e para nós eles são exemplares e professores do jejum. Durante uma semana após a descida do Espírito Santo, de acordo com a Constituição Apostólica composta por Clemente, celebramos, e na semana seguinte, jejuamos em homenagem aos apóstolos. Posteriormente, a duração do jejum dos santos apóstolos mudou de uma semana para um período variável, dependendo da data da festa de Páscoa. Duração do jejum dos apóstolos. O jejum dos apóstolos sagrados começa na segunda-feira após Pentecostes ou no dia seguinte após a festa de Todos os Santos. A duração desse jejum varia, dependendo da data de Páscoa. A regra é que o jejum comece na segunda-feira após Pentecostes e termine em 29 de junho, na festa de São Pedro e Paulo. De acordo com o novo calendário, o jejum dos apóstolos pode durar até 8 dias e até 30 dias, 42 dias de acordo com o calendário antigo. Regras de jejum dos santos apóstolos. O jejum dos santos apóstolos não é tão rigoroso quanto os jejuns de Páscoa e a Natividade de Cristo, e em vez disso,
é mais branda em sua duração e regras. As regras atuais de jejum, durante o jejum dos apóstolos, foram estabelecidas primeiro para os monges do Mosteiro das Cavernas de Kiev pelo metropolitano George de Kiev, de 1069 a 1072. Essas regras ainda são praticadas hoje entre a maioria dos cristãos ortodoxos com pequenas variações, dependendo da jurisdição. As regras são: carne vermelha, aves e laticínios não são permitidos durante todo o período de jejum em todos os dias da semana. Peixes, vinhos e óleos são permitidos em todos os dias, exceto as quartas e sextas-feiras. Conclusão: os apóstolos rapidamente emergiram desde os primórdios do cristianismo. É honrado e preservado na Igreja como parte de nossa santa tradição. Como todos os jejuns da Igreja Ortodoxa, o jejum dos Santos Apóstolos pretende nos ajudar a colocar a armadura de luz para combater os ataques do inimigo que podem cair durante nossa jornada espiritual para nos unirmos com Deus através de sua graça. Nenhuma palavra melhor pode expressar a importância do jejum em nossa vida como as palavras de São Isaac, o sírio, que diz: já que o jejum é uma arma estabelecida por Deus, a raça humana não conhecia nenhuma vitória antes do jejum, e o diabo nunca foi derrotado por nossa natureza como ela é, mas esta arma de fato privou o diabo da força desde o início. Assim que o diabo vê alguém possuído desta arma, jejum, o medo cai em linha reta sobre este adversário e torturador nosso, que se lembra e pensa em sua derrota pelo Salvador no deserto. Sua força é ao mesmo tempo destruída e a visão da arma dada pelo nosso líder supremo queima. Um homem armado com a arma do jejum está sempre em chamas com zelo. Aquele que permanece nele, mantém sua mente firme e pronta para conhecer e repelir todas as paixões violentas.